Estamos de volta para continuar nossas aulas de EDO. Agora vamos falar, já falamos das equações diferenciais separáveis, né? Vimos como é que nós achamos a solução. E agora vamos falar para as equações diferenciais lineares, né? A gente sempre tem em mente o seguinte, a gente sabe resolver as separáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a linear e tentar transformá-la numa separável, porque é a que a gente sabe resolver. E a ideia vai ser sempre assim, a gente sempre vai pegar o conhecimento anterior para seguir adiante, ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que ela se nos apresenta, né? Olha aqui, então, nossa aula de hoje, equações diferenciais ordinárias, né? Equações lineares, né? Então, vamos lá. Então, uma equação diferencial linear sempre tem esse formato, ó. Uma função multiplicada pela derivada da função incógnita mais outra função multiplicada pela função incógnita, né? Igual a uma terceira função, perfeito? Se toda equação de primeira ordem diferencial você conseguir colocar nesse formato, né? Ela é chamada de equação linear, tá certo? Bom, mas para a gente resolver, a gente vai fazer o seguinte: vai dividir todo mundo pelo A1, tá certo? Aí, dividido pelo A1, ela ficaria A0 sobre A1x. Deixa eu escrever aqui como é que ficaria, que eu acho que fica melhor de ver, né? Aí, olha só. Vou fazer assim. Então, como A1 é não nulo, né? Estou supondo aqui, então estou pensando assim, ó. Vou dividir tudo pelo A1, tá certo? Então, eu estou pensando assim, ó. Que dy dx vai ficar assim, A0. Eu vou omitir o xzinho aí do lado, tá? Sobre A1, só para ficar melhor de escrever. Igual a g de x sobre o A1, perfeito? Aí o que é que eu vou dar um outro nome para esse aqui, ó. A essa função, que é o A0x sobre o A1x, eu vou chamar de p de x. E essa outra aqui, né, ó, tá certo? Eu podia mudar para f de x, né, ó, para ficar assim, ó, f de x é igual a... É só a ideia, é só para você ver como vai ficar, tá? G de x sobre A1x, para que eu possa escrever dessa maneira aqui, ó. dy dx mais px y igual a f de x. Tá certo? Só para ficar desse formato mais simples, né? Tá certo? Isso aqui é o caso geral, né? Ó, esse aqui também é um caso geral, só que dessa outra maneira, né? Olhando desta maneira, fica melhor para a gente ver como é que vai se processar a solução. Tá certo? Pode ser que eu repita o g de x aqui, né? Mas é só para dizer que é uma função simples, né? Uma função simples. Tá? Então, vamos lá. Então, ela se apresenta assim, né? Ó, como eu lhe disse, né? Ó, o que eu fiz? Dividi pelo A1 todo mundo e ela ficou desse jeito, né? Então, qual é o nosso objetivo? Achar a função incógnita y, né? Ó, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer justamente isso. Achar a função incógnita y. Tá certo? Então, vamos ver. Então, não esqueça do que nós dissemos. A gente só sabe resolver as separáveis, ou seja, a gente coloca tudo só no membro e tal, e resolve dessa forma. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar isso aqui por uma outra função. Tá certo? Vou pegar uma função que eu vou chamar de mi de x e vou multiplicar a equação toda por ela, né? Aí ela vai ficar assim, né? Ela vai ficar assim. Vai ficar mi. Eu vou omitir, como ele disse, o x. Mi dy dx mais mi p y igual a mi f de x. Então, só do p e do mi que eu omiti, né? Só para ficar melhor, tá certo? Agora eu vou enxergar outra coisa, né? Para que ela fique separável do jeito que eu quero,
olha só, aqui não parece a derivada de um produto? Né? Ó, deriva o y, repete o u, tá certo? Aí aqui teria que ter a derivada do u, tá? E repetir o y, né? Ó. Então, é aqui o problema, né? Para que seja a derivada de um produto. Eu estou vendo claramente que não é. Então, vou pensar assim. Olha como é que eu vou pensar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar mi vezes y. Aí, como é que é a derivada de mi vezes y? Deriva o y, repete o mi. Mais derivada do mi, repete o y, né? Aí, lembra do que eu disse? Eu quero que isto aqui seja essa parte aqui, ó, como derivada, né? Então, estou igualando. Ó. A primeira parte já ficou legal. Ó. Já é igual, não preciso fazer nada aqui. Agora, para que esse primeiro membro aqui seja realmente o produto de duas funções, a derivada do produto de duas funções, basta o seguinte, ó, o y, já tenho aqui o y e o y, né? Ó. Então, ó, a função mi vezes p tem que ser a derivada do mi, né? Ó, em relação a x. Perfeito? A função mi vezes p tem que ser. Aí, se ela for, né, ó, aí fica a derivada de um produto, né? Ó. Legal, então é daqui que eu vou partir. Então, ó, quando eu fizer isso, ó, como eu lhe disse, agora ficou uma equação separável. Vou fazer assim, ó. Derivada do mi dividido por u igual a p, que é uma função de x, né? Não esqueça que p é uma função de x, dx. O que eu faço? Integro dos dois lados. Quando eu integrar aqui esse lado, aí vai dar o seguinte, né? Olha o que é que vai dar. Vai dar ln do módulo de u igual a integral p de x dx mais uma constante. Tá certo? Pela regra de integração, né? Tá ok? Vou aplicar E dos dois lados. Quando eu aplicar o E aqui, ó, vai ficar E, ln u. Cancela o E com ln, fica só o módulo u. Tá certo? E aqui, ó, vai ficar E elevado à integral p de x dx mais a constante. Tudo no expoente do E, ó. Tá certo? Mas esse resultado aqui, como aqui é exponencial, é sempre positivo. Já que é assim, eu não preciso, né? Olha só, eu não preciso mais do módulo. Perfeito? O módulo é só para garantir que o era positivo. Como é a exponencial é sempre positiva, não é? Então, eu já não tenho problema nenhum. Tá certo? Agora eu vou fazer uma mudança aqui desse lado. Esse u, que é igual à exponencial da integral de px dx, aí vezes é elevado a k. Por quê? Porque aqui está no expoente, né? Ó. Então, para que seja uma soma, é k, né? Não é c, não, desculpe. É k. Para que seja uma soma, é necessário que antes tenha sido um produto. Aí, esse aqui, eu vou dar um outro nome para ele. Eu vou chamar de C. Isso aqui é o C. Então, vai ficar mi é igual a C vezes E. Então, ó, essa é a função que eu tenho que multiplicar para que esse lado aqui se torne o produto de duas funções, né? A função mi, que agora é exponencial, vezes c, né? Bom, mas para eu resolver, eu posso usar uma solução particular. Então, eu vou pegar o caso em que o c é igual a 1. Então, o mi que eu vou multiplicar dos dois lados ali, ó, como eu fiz no início, é a exponencial de px dx. Toda vez que você resolve uma equação usando um artifício, que é multiplicar uma outra função para que você consiga resolvê-la, você está usando o que nós chamamos aqui na teoria de equações diferenciais de fator integrante. Então, o nosso fator integrante é a exponencial da integral de p de x dx, onde p de x é esse cara aqui, né? Tá certo? Agora sim, com essa informação eu consigo resolver. Tá ok? E não esqueça que agora eu sei que esse lado aqui, ó, é a derivada de E elevado à integral de p de x dx vezes a função y. Olhando aqui, né? Ó, porque eu já sei quem é o mi.
Tá certo? Então, esse lado aqui, ó, já é isso, mas só depois que eu multiplicar pela exponencial. Não esqueça disso, tá? Então, vamos prosseguir, né? Então, é isso, né? Como eu já acabei de falar, tá certo? O D e o DX era o P, aí integrei direitinho, né? E a gente encontrou que era isso daqui, fazendo C2 igual a 1, então o Mi era o que a gente já sabia, que é o nosso fator integrante. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar o nosso fator integrante e multiplicar na equação original, tá certo? Quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar assim, vai ficar exponencial da integral de P de x dx vezes dy dx. Lembra? A mesma coisa que eu fiz com o mi, eu estou fazendo aqui com esse, né? Vai ficar exponencial da integral de p de x dx vezes p de x, aqui é o p de x, vezes y igual a exponencial da integral de p de x dx, aí vezes f de x. Aí não esqueça que esse lado aqui, ó, esse lado aqui todinho, eu sei que é a derivada em função de x da função mi, né? Aqui no caso é a exponencial, não é f, é p. P de x dx vezes o y, né? Ó, esse primeiro membro aqui todinho é isso aqui, tá certo? Foi o que a gente mostrou lá no slide anterior, não é? E esse outro não, esse outro permanece como está. Exponencial da integral de p de x dx vezes f de x. O que eu vou fazer? Vou integrar os dois lados em relação a x, já que a derivada toda em relação a x. Quando eu integrar a derivada, a integral cancela a derivada, e aqui eu fico com exponencial da integral p de x dx vezes y. Então, vou repetir. Ó. Eu vou integrar dos dois lados em relação a x. Como aqui já é uma derivada, quando eu integro a derivada, eu volto para a função original. Perfeito? E desse outro lado, não. Como eu não sei quem é esse negócio aí, a integral continua. A integral de p de x dx vezes f de x dx. Então, ó, o que eu fiz desse lado, eu também fiz desse outro. Não esqueça. Só que desse outro, a integral cancela a derivada e o que dá é a primitiva original. Perfeito? Então, a ideia é a seguinte. Eu integrei esse aqui e o resultado é esse. É isso. Perfeito? Tá. Bom, como o meu objetivo é achar o y, olha só, eu já vou achar o y, né? Ah, sim, faltou mais a constante, né? Quando integrou, aparece a constante, né? Aí y é igual a... Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, ele vem aqui para o denominador. Mas eu vou colocar no numerador. Como é que eu faço com alguém que estava no denominador e vou colocar no numerador? O expoente muda de sinal, não é? Então, vai ficar E elevado a menos integral de p de x dx, aí vezes esse aqui que ficou aqui, né? Ó, integral de E elevado a integral de p de x dx vezes fx dx mais a constante. Pronto. Então, ó, se a sua equação é essa aqui inicial, ó, o y, que é a solução dela, é esse que a gente achou aqui, ó. Perfeito? Essa é a solução dela, que eu vou escrever aqui do lado, né? Para fixar, para você ver que vai dar a mesma, né? E é assim que a gente vai resolver. Menos integral px dx, aí vezes... Ó, vou fazer aqui uma mudança. Vou começar com a constante. Constante mais integral da exponencial da integral de p de x. P de x. Aqui é x, hein? Dx vezes fx dx. Então, é isso. Então, essa é a solução, né? Vamos ver como é que a gente usa essa solução para resolver a equação diferencial? Vamos ver, vamos apagar aqui, vamos ver se a gente consegue apagar rapidinho com a borracha, né? Sei que demora um pouco, mas eu não quero apagar o que eu escrevi lá em cima, entendeu? Então,
Eu vou apagar devagarinho. Então, você viu que a ideia é muito simples. Então, o segredo todo foi dar um jeito de voltar a ser uma separável, né? Aí, com a separável, eu achei uma fórmula que dá exatamente a solução das lineares de primeira ordem. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui o que a gente vai fazer aqui, quando eu soltar aqui os slides, né? Vai só repetir o que nós já fizemos, né? Claro, vai só repetir o que nós já fizemos. E daí a gente continua. Tá certo? Então vai só repetir o que a gente já fez, né? Veja que é tudo exatamente como eu lhe disse, né? Só que aqui, ó, quando ele passou por esse lado, tá certo? E colocou multiplicando, né? Ele multiplicou. Então ficou c vezes a exponencial, tá aqui, ó. E a exponencial vezes a integral. A exponencial vezes a integral. Só que eu não gosto desse formato aqui, não, que escreve muito a exponencial integral. Aqui, ó, só escreve duas vezes. Tá certo? Então eu vou ficar com esse formato em vez desse. Certo? Mas é o mesmo, né? Como você pode ver. Tá ok? Então aqui, ó, é só um resumo do que você precisa fazer. Quando você tiver a exponencial, você precisa. O básico é achar essa integral. Deixa eu voltar. O básico é achar essa integral aqui, ó. Quando você. Deixa eu voltar para o lápis, que aí eu consigo fazer. O básico é achar essa integral aqui, ó. E a integral disso aqui, né? Ó. Você achou as duas integrais, que é o que nós temos aqui, né? Ó. Olha só. Ó, a integral do expoente e essa integral grande, não é? Ó, resolvendo essas duas, né, a gente tem a solução da equação, né? Então, olha aqui, então, o nosso primeiro exemplo. Antes de resolver assim, você observa que ela é separável. Então, vou resolver pensando que ela é separável, tá? Aí depois eu resolvo usando o fato de ela ser linear, porque a estrutura dela aqui é de linear. Olhando ela como separável, né? É claro que numa prova, o que, é que você vai fazer? Você vai resolver ela como separável, claro, porque é mais simples, né? Então, eu vou ter dy sobre y igual a 3dx. O que é separável? Deixar só uma variável de um lado e só a variável do outro. Então, vou resolver. Então, isso aqui é ln do módulo de y, que é igual a 3x mais a constante. Aplico o exponencial dos dois lados, vai ficar módulo de y igual a e elevado a 3x, vou chamar de C1, tá? Vou colocar C no final. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a 3x vezes e elevado a C1. Aí, esse aqui, ó, constante elevado a constante dá constante, então eu vou chamar de C. Então, ó, como aqui é exponencial, eu não preciso do módulo, como antes, né? Ó. Então, isso aqui vai dar C vezes e elevado a 3x. E essa é a solução, tá certo? Eu vou até colocar aqui do lado, para você ver que realmente não importa o método que você usar, o resultado, obviamente, será o mesmo. Tá ok? Então, ó, pensando ela como separável, tá certo? É assim que a gente resolve. Tá ok? Então, agora vamos pensá-la como o que a gente quer, que é ela utilizá-la como exemplo do nosso novo método, que é das lineares. Perfeito? Então, ó, não esqueça que a linear tem a seguinte solução. Opa! Tá. Então, vamos lá. Não esqueça que a linear tem que ter o seguinte formato. Olha só. O formato que nós queremos para ela é o seguinte. É dy dx mais px y igual a f de x. Por quê? Porque se ela for desse jeito, a solução é essa aqui, ó. É elevado a menos integral px dx constante mais integral de e elevado a integral px dx vezes f de x dx. Então, ó, eu vou primeiro achar o px. Aqui é fácil, né? Ó, aqui tá bem fácil. O nosso px é menos 3, tá certo? Isso quer dizer, ó, como eu quero a integral do px dx, aí é fácil. Isso vai dar... Deixa eu só apagar aqui, que eu esqueci o sinal. Isso vai dar... Vamos continuar. Isso vai dar menos 3x.
Ah, professor, se eu resolver a integral, não vai a constante aí? Na verdade, todas as constantes estão aglutinadas aqui já na solução, tá? Então, é isso que é a integral de px dx. Qual é a outra integral que tem que resolver? Essa aqui, né? Ó. Essa aqui. Então, resolvi primeiro essa, tá aqui. Agora, eu vou resolver essa, né? Ó. Então, eu tenho assim, ó, que o f de x, ó, nesse caso, o f de x, ó, é o que está depois da igualdade, não é? Ó? Então, é zero. Então, ó, quando eu quiser resolver a integral de e elevado à exponencial de px dx vezes f de x, dx, ó, na verdade, eu tenho que resolver a integral 0 dx. Por quê? Como f de x é zero, vai multiplicar esse, vai dar zero. Então, isso aqui vai dar uma constante, que eu vou chamar de C1. Tá certo? Então, vamos lá. Agora sim, agora eu vou escrever aqui a solução. Ó. Agora é só escrever a solução, né? Ó. Y igual a e elevado a integral de p de x dx deu menos 3x. Como tem o menos, então é menos 3x. Abre parêntese. Essa constante eu vou chamar de C2, tá? Essa aqui é constante, eu posso dar o nome que eu quiser, mas aí essa aqui, né, ó, que é essa integral aqui todinha, que eu já resolvi aqui, né, ó, deu C1. C1, não é? Ó? Então, isso aqui vai dar e elevado a 3x vezes C2 mais C1, ó, é a soma de duas constantes. Vou chamar de C. Então, a nossa solução vai ser y igual a c e elevado a 3x, como a gente já sabia, né? Então, você pode resolver, neste caso, ó, veja que funciona para esse caso, como separável e como linear de primeira ordem. Na verdade, a ideia vai ser sempre assim. Tu tem lá a equação, aí tu tenta. O método mais simples, que é o separável. Conseguiu separar? Resolve, acabou, terminou. Não conseguiu separar? Agora já temos o seguinte: verifica se ela é linear de primeira ordem. Se não for, aí não dá para resolver pelos métodos que nós sabemos até aqui, mas a gente vai ver outros, não se preocupem. Tá certo? Então é isso daí, meus queridos, né? Então vamos continuar aí, né? Aqui tem a solução do slide, né? O slide faz de uma outra forma, eu gostaria que você olhasse para você entender e fazer, tá bom? Aí, de novo, aqui, né? Não esqueça que o formato geral é dy dx, ó, novo exemplo, mais pxy igual a fx. Qual é a conclusão aí? Ó? Aí é fácil, né? Ó. O que eu tenho? Eu tenho que o px é menos 3 e tenho que o fx é igual a 6. Agora eu vou resolver, né? Ó. Primeiro, a integral do px dx. Sempre assim. Sempre nessa ordem. Primeiro a integral do px. Porque ó, eu estou na cabeça com aquela nossa solução, né? Ó, que y é igual a exponencial menos integral px dx c mais integral de elevado a integral px dx vezes fx dx. Então, é isso que eu tenho que resolver. Então, preciso dessa integral. Vou resolver. Então, a integral de menos 3 dx, que é menos 3x. Perfeito. A outra integral, a integral de e elevado à integral de px dx vezes f de x, que é a segunda parte da solução, né? Então, vou só substituir. Então, é a integral de e elevado à integral px deu menos 3x. Menos 3x. Vezes f de x, está aqui o f de x, ó, 6 dx. Bom, o 6 é constante, repete. Vezes a integral de exponencial menos 3x, lembra que quando é a x fica 1 sobre a, então 1 sobre menos 3, repete a exponencial, menos 3x. Então, isso aqui vai dar menos 2 é menos 3x. Então, é isso que dá outra integral. E daí é só substituir aqui, ó. Vai ficar e elevado a menos, a integral px deu menos 3x. Menos 3x. Vezes constante, mais essa exponencial todinha. Aliás, essa integral todinha nós fizemos e deu menos
menos 2 é elevado a menos 3x. Perfeito? Então, ó, aqui eu vou multiplicar. Aqui vai ficar e elevado a 3x vezes c, vai ficar c é elevado a 3x. Tá certo? Aí, essa aqui, ó, quando eu multiplicar esse por esse, ó, eu vou ter E3x positivo e E3x negativo. Produto de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. Vai ser mais 3 menos 3, 0, vai ficar elevado a 0, 1, então vai dar só o menos 2. Então, vai dar menos 2. Tá certo? Então, ó, eu vou ter como solução y igual a c vezes e elevado a 3x menos 2. E essa é a solução geral, né? Solução geral. Lembra que tem aquele problema de valor de contorno ou problema de valor inicial, que é quando você dá mais uma informação aqui do y, né? Ó, e você acha o c, que não é o caso. Isso aqui é a solução geral. Perfeito? Então, essa é a solução geral, SG, daquela equação. Tá certo? Não esqueça que a gente sabe que toda equação tem como solução a solução trivial também, né? Mas essa aqui não, né? Só as separáveis lá, tá? Essa aqui não tem, não. Tá certo? Aí vamos lá. Vamos continuar. Tá? Então, você vê, ó, que aplicando a fórmula que nós vimos, fica bem simples para resolver, não fica nada complicado, né? Aqui, de novo, o colega resolve de outra forma aqui do slide, né? Mas a solução é a mesma, certo? Claro, não poderia ser outra diferente. Agora, observação. Olha só. Quando a função é desse tipo aqui, ó, que eu posso escrevê-la assim, ó, sempre que eu posso escrever dy sobre dx igual a expressão aqui do outro lado, quando essa expressão só depende do y, da incógnita, né? Ó, quando a expressão só depende da incógnita, como é o caso dessa daqui, que vai ficar 3y mais 6, né? Ó, que a ideia é a seguinte, ó, é dy dx igual a f de y, né? Ó, ou seja, quando a expressão só depende da variável que é a incógnita, né? Ó, da função incógnita, tá certo? Que poderia ser assim também, ó. dy dt igual a fy. Ou, no outro formato que também vem em física, seria dx dt igual a f de x. Veja que a variável independente aqui, ó, é o t, né? Ó, e a variável independente aqui é o x. Ou seja, quando a derivada não depende da variável independente, que nesse caso é o x, e nesse caso aqui, desses dois casos é o t, a gente fala que a equação é autônoma. Então, é uma equação diferencial autônoma, perfeito? É assim que é uma equação diferencial autônoma, né? Você tem a derivada igual a uma expressão que depende só da variável incógnita e não da variável independente, perfeito? Ela é uma equação autônoma, né? Aí, para que serve isso? A ideia é a seguinte, que mais tarde na aplicação, quando você vê lá nas outras disciplinas que você vai ver e vai utilizar as equações diferenciais, tem uma coisa chamada de estabilidade do ponto crítico, né? Tá certo? Porque, ó, se você olhar aqui, ó, não sei se você lembra, né? Mas lá no cálculo 1, quando o x, ou o t, né, que no caso é o t, né? Nesse caso é o x, que faz a derivada ficar igual a zero, é chamada de ponto crítico, né? Aí o ponto crítico de uma equação autônoma pode ser estável ou instável. Então, e isso tem várias implicações quando você vai aplicar a equação diferencial, você acha a solução, lá no problema que você está resolvendo, né? O problema de estabilidade, né? Pode, de repente, a sua solução não servir, o seu ponto crítico não servir. Aí você tem que pensar de uma outra forma. A ideia é simplesmente essa, tá? Então, vamos apagar aqui, tá certo? Então, é isso, né? Aí é como eu estava ali dizendo. Ó. Quando o A1 e o A0 são constantes, e o G também são constantes, a equação é autônoma, que é a mesma coisa que eu disse antes. Perfeito? Aí tá, né? Ó. Aqui faltou dizer que o G, né, que é esse aqui, né, ó,
tem que ser constante também, tá? Para ser autônomo, né? Ó. Aí dy dx igual a 3, que é que só passou para o outro lado e colocou 3 em evidência. Menos 2 é um ponto crítico, né? Ó. E ele é instável, né? Tá certo? E tá aqui a função de fase, né? O gráfico de fase, quer dizer, o gráfico das soluções, não é verdade? O gráfico das soluções, para cada constante diferente, você tem um gráfico diferente, que é o gráfico de fase das soluções, tá? De fase da equação diferencial. Ok? Vamos resolver essa outra aqui, não é? Vamos lá. Então, ó, veja que ela não está naquele formato que a gente gostaria que tivesse. Então, o que, é que a gente faz? A gente leva para o formato que a gente gostaria. Como é que faz? Pensando que o x nunca vai ser zero, vou dividir todo mundo por x, tá certo? Então, dy dx menos 4 sobre xy igual a x à quinta vezes e elevado a x. Então, quando eu dividir por x aqui, ó, aqui deu 1. Por isso que desapareceu aqui, né? Não preciso colocar 1. Quando eu dividir aqui por x, vai ficar 4y sobre x, ou 4 sobre x, tanto faz. E quando eu dividir aqui por x, vai ficar x à sexta é x sobre x. Aí eu posso simplificar o x à sexta com o x e ficar x à quinta. Daí, o que eu concluo daí? Ó? Daí eu concluo o seguinte, ó, que o p de x é menos 4 sobre x. E que o f de x, né, o que está depois da igualdade, é x à quinta vezes e elevado a x. Pronto, agora eu vou ter que fazer aquelas duas integrais, lembra? A integral de p de x, primeiro, que é igual, dx, que é igual à integral de menos 4 sobre x dx, que é menos 4 integral de 1 sobre x dx, que é menos 4 ln do módulo de x. Perfeito? Então, já fiz uma integral. Agora a outra. A outra integral já é um pouco mais. É elevado à integral de px dx vezes o próprio fx. Tá certo? Vezes o próprio fx. Vezes dx. Então, isso aqui vai ser integral de e elevado. Assim, como aqui é uma exponencial e o meu objetivo vai ser cancelar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar assim, vou pensar duas coisas para facilitar a minha vida. Módulo de x elevado a menos 4. Ah, mas módulo de x elevado a menos 4 é a mesma coisa que x elevado a menos 4. Porque expoente par, resultado sempre positivo. Então, não preciso do módulo. Legal, então não preciso fazer nada. Então, vai ficar que a integral de p de x dx é x elevado a menos 4. Então, vai ficar ln. Opa, faltou ln. Me perdoe aqui. ln e ln. Então, ln de x elevado a menos 4. Aí, vezes o f de x, que é x elevado a 5, vezes e elevado a x dx pela fórmula, né? Então, vamos lá. Esse aqui cancela com esse, que é exponencial elevado a ln. Então, fica x elevado a menos 4. Fica integral de x elevado a menos 4 vezes x à quinta dx. Opa! Faltou o e. Faltou o e. Então, vamos escrever o e. Vezes e elevado a x dx. Então, o que a gente vai integrar realmente é x vezes e elevado a x dx. Você faz isso por partes, né? Chama esse aqui de u. Então, vai ser uv. Né? Se eu falar que u é x e o dv é e elevado a x dx, o du é igual a x dx e o v é e elevado a x, que é a integral desse aqui, né? Integral de dv é v, integral de elevado a x é elevado a x. Então, fica solução uv, então fica x é elevado a x, menos integral de v du. Du está aqui. Então, vai ficar... Opa, a derivada aqui é 1, me perdoe. V du, então, vai ficar e elevado a x dx. Aí, isso tem como resultado x é elevado a x menos e elevado a x. Não vou colocar a constante, porque a gente já sabe que a constante já vai estar lá. Tá certo? Então, vamos lá. Mas, normalmente, se fosse só a integral
Disso aqui teria que aparecer uma constante, mas a integral está lá na solução. Então, não esqueça, né? Ó, eu gosto sempre de repetir a solução, porque toda vez que você faz e repete, você fixa, você grava, né? Opa, px, dx, constante, mais integral de e elevado a integral px dx, vezes fx dx. Isso aqui vai ser igual a e elevado a menos ln. Não, vou pegar esse aqui, né? Aí vai ficar menos com menos vai dar mais, né? Aí depois eu penso de novo, né? É só para facilitar aqui as contas. ln do módulo de x. Por enquanto é isso, né? Aí vezes c mais... Aí essa integral todinha, que é essa aqui, né? Ó, deu x é x é x. X vezes é x menos é x. Perfeito? Isso aí, né? Agora tá. Aí faltou o 4, né? Eu vou colocar o 4 aqui, como se eu tivesse levado só o 4 e não tivesse levado o menos. Resolve do mesmo jeito. Aí menos com menos é mais. Aí eu tiro o módulo, porque está elevado a 4, né? Então vai ficar E elevado a ln de x à quarta vezes C menos E elevado a x mais x E elevado a x. Então, eu vou ter que o nosso y é igual a... Bom, eu vou cancelar o ln com o E, aí fica x à quarta, então vai ficar C x à quarta menos x à quarta E elevado a x mais x à quinta E elevado a x, e essa é a nossa solução geral. Perfeito? Simples desse jeito, né? Como você pode ver. Nada mirabolante, né? Até integral por partes foi fácil, né? É como eu disse, resolver a equação diferencial é só aplicar a técnica para chegar na integral. Depois que chega na integral, aí é que você tem que lembrar de como resolve as integrais. Perfeito? Então, o slide aqui vai repetir, não é? Olha aí. Então, ó, ele resolve de uma maneira um pouquinho diferente, mas olha aí, exatamente o que nós fizemos. Nossa solução. Tá ok? Aqui tem outra, né? Ó. Aí o que é que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por x ao quadrado menos 9, não é? Para ficar no formato, não é? Então vai ficar dy dx mais, né, nesse outro exemplo, x sobre x ao quadrado menos 9, y igual a zero, porque zero dividido por esse valor, né, supondo que o x não é nem mais 3 nem menos 3, vai ficar desse jeito. Tá certo? Então, a gente já sabe que a gente só vai resolver uma integral porque a outra vai dar constante, né? Porque o g de x é zero, né? Ok? O f de x é zero. Né? Então, eu tenho aqui as duas coisas. Né? Eu tenho que o p de x é essa expressão, x sobre x ao quadrado menos 9, e o f de x é zero, aí vai dar... A primeira integral a gente vai ter que resolver, mas a segunda a gente vai resolver, mas vai dar constante, vai ser rapidinho. Então, primeira integral do p de x. Veja que, se eu passasse tudo primeiro para o segundo membro, ela seria separável. Então, podia resolver ela como separável, que não haveria nenhum problema, né? Então, vai ser a integral de x vezes x ao quadrado menos 9 dx. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar por meio, integral de 2x sobre x ao quadrado menos 9 dx. Por que eu fiz isso? Porque eu estou pensando o seguinte, eu vou dizer que o u é x ao quadrado menos 9. Aí, quem é o du? Vai ser 2x dx, né? Que é a derivada do x ao quadrado menos 9. Aí, eu preciso, junto desse x, de um 2. Aí, eu coloquei. Mas, se eu colocar, eu não vou achar a solução que eu quero, eu vou achar o dobro. Então, para voltar ao normal, eu também divido por 2, ou seja, multiplico por meio. Agora, está tudo certinho, né? Agora vai ficar meio vezes integral de 1 sobre o x ao quadrado menos 9 é o u. E o 2x dx é o du. Então, é isso. Então, vai ficar meio
ln de x ao quadrado menos 9. Ou seja, isso é ln da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, porque eu posso pensar assim, né? Ó, ln de x ao quadrado menos 9 elevado a meio, como você sabe. Então, é raiz quadrada. Então, ln da raiz quadrada. Pronto. Agora, eu vou aplicar aqui, né? Ó, eu não vou nem fazer a outra, né? Mas se você quisesse, você faria lá que a integral de f de x vezes e elevado à integral de p de x dx, que dá na mesma, né? É melhor escrever assim. É igual à integral de 0 dx. Por quê? Porque o f de x é zero e isso vai dar uma constante. Né? A conclusão final, que a solução é y igual a E, vou chamar de C1, né? Tá certo? E a de lá eu vou chamar de C2. Aqui aparece aqui, tá? Para ficar, de novo, só uma constante, só para colocar do mesmo jeito, né? Ó, P de x dx, a constante C2, né? Ó, mais integral de fx vezes e elevado à integral de P de x dx. Tá certo? Então, vai dar y igual a e elevado a menos ln da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 vezes C2 mais C1. O C2 mais C1, soma de duas constantes, dá uma terceira constante. Então, vou chamar de C, vezes. Agora, esse aqui pode ficar assim, né? Ó, exponencial do ln da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 elevado a menos 1. Aí eu vou cancelar esse cara com esse. Esse menos 1 vai fazer essa raiz ir para o denominador. E eu vou ter a seguinte solução. Y igual a 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Não deu nem para ver aqui, né? Mas é isso. Só passei para o denominador. Opa, faltou o C, né? C, na verdade, C sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Essa é a solução que vai dar. Certo? Então, de maneira bastante simples, você vê que não há nenhuma técnica que, né? Então, é como eu disse, né? Eu estou resolvendo pensando que o x é diferente de menos 3 e x é diferente de 3. É isso. É o que está aqui, né? Tá certo? Então, tá aí, né? Direitinho. O que a gente já esperava, né? Perfeito? O que a gente já esperava. Ok? Aqui, ó, ele não fez as contas da integral, né? Mas nós fizemos direitinho e tá? E sabemos que vai dar isso mesmo, né? Aqui, ó, um problema de valor inicial, né? Aí você vai resolver e depois, com essa informação, vai achar a constante, né? Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, o px é igual a 1. Isso quer dizer que a integral de px dx é x. Né? Integral de 1 dx é x. Aí, o outro, o f de x é igual a x. Então, vamos lá. Então, vai ser a integral de f de x. Lembra? A segunda integral para resolver? A primeira a gente resolveu aí. Integral de p de x. Aí, dx aqui e dx da integral maior. Então, vai ser integral x, que é o f de x, né? Vezes e elevado à integral de p de x dx, que a gente viu, deu x. É aquela mesma que a gente resolveu agora há pouco e deu x e elevado a x menos e elevado a x, né? Aí daí é só escrever aqui na solução. Y é igual a e elevado a menos integral de p de x. Então, é menos x. Vezes constante mais a integral grandona, f de x de e, integral de p de x dx. A gente viu que deu x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Aí é só multiplicar. Quando eu multiplicar aqui, vai dar c vezes e elevado a menos x. Mas, quando for e elevado a menos x vezes e elevado a menos x, vai dar 1, né? Então, aqui vai dar x menos 1. Perfeito? Então, é isso. Que você pode deixar assim, não tem nenhum problema, ou se você preferir, você pode fazer assim, ó, c sobre e elevado a x mais x menos 1. Isso aqui é a solução geral, não esqueça disso, é a solução geral.
Nós não queremos uma solução geral, nós queremos uma solução particular, onde a imagem do zero é 4. Então, o que é que eu sei? Que o y de zero é igual. Aí, onde tem o x, eu vou colocar zero. Vai ficar c sobre e elevado a zero, mais 0 menos 1. O y de zero é 4, e desse lado dá c menos 1. Isso quer dizer que o c é 5. Perfeito? Conclusão. Solução final, y é igual. Agora eu sei que o c é 5. Vai ficar 5 sobre e elevado a x, mais x menos 1. E essa é a solução final. Perfeito? Essa sim é uma solução particular. É a solução para o caso que a imagem do zero é 4. É só colocar aqui, ó. Se o x for 0, aqui dá 1, vai dar 5, aqui vai dar 0, 5 menos 1, 4. A imagem do zero é 4. Perfeito? Só para verificar que está certo, então a solução é essa. Se eu quisesse só, se não tivesse essa informação, a solução seria essa daqui, y igual a isso. Mas como há, então, a solução é essa. Tá certo? É um problema de valor inicial. Ok? Então, no slide aqui vai ser só uma repetição da solução, feito daquela outra forma, como eu já lhe disse, né? Perfeito? Então, tá aí. Né? Esse é o gráfico de fase da solução, né? Ó, você tem aqui da solução geral. Da solução geral. Cadê a solução geral? Cadê? Tá aqui, ó. A solução geral, ela acompanha a constante, né? Ó. Então, esse é o gráfico de fase da solução geral. Perfeito? Então, era isso. Então, você vê que a ideia é bastante simples, não tem nada difícil. Então, eu quero que você dê uma olhada, eu vou passar a lista de exercício. Aí, qualquer dúvida, me contate pelo WhatsApp. Até a próxima aula.